O objetivo de hoje é a gente mostrar esse novo indicador que mostra as defesas de compradores e vendedores que, que ajudam na leitura da entrada do indicador Follow Big Player. Então, eu espero que os alunos possam entender o funcionamento para colocar isso em operação. Então, vou mostrar aí como eu faço as entradas, as operações e vou fazer com poucos contratos, 2, 3 contratos no máximo. O objetivo aqui é só o entendimento. Para esse novo indicador sobre os pontos de defesa, quando o mercado inicia a abertura, ele começa colocando esses pontinhos aqui, ó, vermelho e esse azul, e ele traça uma linha mais grossa e aqui uma mais fininha, são 3 níveis de linha. O ideal é que a gente aguarde que tenham 3 pontos vermelhos e 3 pontos azuis para começar a tomar as decisões. Lembrando que os pontos azuis são pontos de defesa de compra, ou seja, o preço pode chegar aqui e voltar a subir, e os pontos vermelhos, as linhas vermelhas, o preço pode chegar, né, nesse ponto e começar a descer. Então eu vou dividir esse vídeo em várias partes para não ter que gravar todo o mercado e eu vou mostrando de acordo com que os pontos vão aparecendo, eu vou explicando como seriam as entradas, né? Ou como pode ser a interpretação que a gente pode fazer com esse indicador. Então, observando mais um pouquinho aqui, nós já temos 3 pontos vermelhos, cada ponto vermelho desse com a sua linha, e observem a diferença na espessura das linhas. Então, tem a linha mais grossa aqui, a mais fininha aqui e a linha média aqui. Observa que a linha mais grossa aqui, o preço já bateu aqui, já foi uma defesa e o preço voltou, né? Ele pode até tentar de novo romper porque está no início do mercado, mas a interpretação vai ser dessa forma, ou seja, onde a gente encontrar as defesas mais grossa, né, é a chance de um ponto sofrer, nesse caso aqui, uma resistência muito forte. E nas linhas mais estreitas, uma resistência mais fraca. Quando as linhas estiverem muito próximas uma da outra, que em alguns casos vão acontecer, vocês vão ver que a força, logicamente, acaba sendo aumentada. Bom, agora nós já temos 3 pontos de venda e 3 pontos de compra e defesa. Observe que todos nessa região aqui. Esse ponto de compra aqui é o mais espesso, né? Uma espessura maior, então a defesa tende a ser mais forte aqui. Aí surgiu essa linha média de compra aqui, certo? E nós temos essa linha fininha. E aqui ó, o preço rompeu ao ponto onde os vendedores tinham colocado muita força. Então, quando rompe aqui, a tendência é o mercado seguir e tentar chegar até o próximo ponto de defesa. Se ele for rompido, a tendência é alcançar o próximo ponto, okay? Conforme a força vai acontecendo. Eu costumo operar esse indicador após a abertura das ações, né? E por enquanto aqui, como os indicadores acabaram de aparecer e começaram a sinalizar alguns pontos de defesa, eu noto que esses pontos não são assim totalmente confiáveis, apesar de quando vocês começarem a olhar os candles se formando, vocês vão notar que ele bate nesses pontos e faz um recuo e ele fica insistindo até que o ponto seja rompido. Então você percebe realmente que há uma resistência nessas regiões, né?
Olhando aqui o dólar, é a mesma coisa. Então, nós já temos aqui 3 pontos no dólar de defesa de compra e 3 pontos de defesa de venda. O defesa de compra mais agressivo foi aqui em cima e o de venda mais agressivo também aqui. Ele rompeu esse ponto de defesa de compra, por isso que o preço aqui se desloca e vai buscar aqui o próximo ponto de defesa. Aqui o preço pode parar de descer e fazer um recuo, ou se ele romper forte, a tendência é que ele continue fazendo essa queda. Da mesma forma, a interpretação aqui no índice. Então, observando aqui, olha o ponto de resistência, que ele bateu aqui, retornou aqui, chegou a fazer um doji e não rompeu, né? Exatamente o ponto. Aqui no dólar, a mesma coisa, tínhamos aqui o ponto de resistência de compra, traçado aqui, ele desceu até aqui, tentou romper, mas não teve força suficiente e o preço retornou. E aí ele montou mais um ponto de defesa de compra. Então isso aqui é uma coisa bem interessante. Quando você começa a notar pontos de defesa muito próximos, né, distância ao outro, foi aquilo que eu disse, esse ponto se torna um ponto de resistência muito mais forte. A mesma coisa aqui, ó. Os dois vermelhinhos vieram para cá agora. Então esse ponto vai ser um ponto que para romper vai exigir muito esforço do mercado. Não que não rompa, pode romper, mas a gente notou que esse ponto aqui ele chegou e retornou e ele vai ter que fazer uma nova tentativa com um maior esforço para poder romper esse ponto. Outra coisa que vocês podem notar, essa linha tracejada aqui é o ponto de defesa do dia anterior. Então eu marquei aqui com base nesses indicadores e mesma coisa aqui no dólar. E observem, ó, veio até aqui, rompeu só um pouquinho a linha e já retornou. E no dólar também, ele veio, bateu aqui na linha, né, dos pontos de defesa e já fez um retorno. Não que não rompa, mas para romper vai exigir um certo esforço. Então aqui valeu a pena. No caso aqui do dólar, só para ter uma noção, a gente poderia ter conseguido aqui só nesse ponto aqui 7 pontos. Não, 7 pontos não, desculpa. 99, é isso mesmo. Mais ou menos 7 pontos aqui nesse candle, apostando na defesa dessas linhas. Observe aqui, ó, que formou um spinning top nessa região, muito bem defendido. O ponto de compra, defesa, que estava aqui por baixo maior, agora veio para cá, a maior defesa, então ele só está, eu acho que, esperando força para poder romper. Olha o dólar, naquela região, bateu, retornou. Ele provavelmente vai testar esse rompimento aqui dessa força de compra. Ele bate aqui e acredito que possa vir a descer para tentar romper essa região. Vamos observar mais para frente. Observem aqui, ó, mais um candle tentando romper e não rompeu. E o preço está voltando. Agora o ponto de defesa de compra está nessa região aqui, ou seja, eles estão se aproximando. Certo? A briga aqui começa a ficar bem forte. O dólar também, ó, tentando chegar naquela região lá para tentar romper essa força aqui, não está conseguindo, está voltando. Então a gente nota que realmente esses pontos são pontos muito bons para trades curtos, né? E também para alongar. Vocês vão ver que quando esses pontos são rompidos, o preço vai ter um deslocamento muito grande, ou quando ele não é rompido, ele faz um retorno também muito bom durante o dia do mercado. Vamos continuar observando. Vamos ver.
Vamos observar aqui, ó, próxima área de rompimento, onde está a força, e aqui, ó, está testando também aqui no dólar. Vamos ver, guardar até a formação do próximo candle, vamos ver o que vai acontecer. Aqui a força de venda está segurando, desculpa, a força do comprador aqui na linha mais grossa aqui, está segurando a venda de cair. E aqui a força de venda aqui mais grossa aqui nessa região também está segurando aqui para não deixar subir. Vamos ver quem vai ganhar essa briga aí. A gente nota assim que o preço vai e volta, vai e volta, vai e volta. O índice também, quando ele chega próximo a essas regiões, né, tanto de cima quanto de baixo, o preço fica pipocando, né, que é onde você nota que está tendo muita negociação nessa região. E com o tempo vocês vão começar a notar que realmente faz bastante sentido esses pontos que o indicador mostra, onde pode ser interpretado como suporte ou resistência. Então, mais uma vez, tentando aqui romper essa agressão, né, esse ponto de defesa dos compradores. E o dólar também tentando. Aqui um rompimento falso, aqui também deu um rompimento falso e retornou o preço, aqui também retornou o preço, mas o preço não está baixando, então vai haver uma insistência aqui dos compradores. Da mesma forma aqui vai haver uma insistência aqui dos vendedores. Ó, terminou o candle e não houve o rompimento, ele ainda fica nessa região aqui, ó. A maior defesa de compra está aqui, a maior defesa de venda está aqui. Os dois estão muito próximos e quem ganhar essa briga, o preço realmente vai se deslocar. Aqui parece que o dólar rompeu com uma certa força, mas está voltando. O preço aqui, os vendedores romperam essa força compradora. Vamos ver se ele consegue romper essa segunda linha aqui, e aí o preço tende a correr um pouco mais para baixo. Caso contrário, não. O preço vai retornar e vai subir. E nós estamos também próximo ao horário da abertura do mercado de ações. Então isso também influencia na posição do mercado. Ó, mais um ponto de atenção aqui, nós temos esse aqui, ó, que é do dia anterior. E o dólar aqui tentando romper essa defesa dos vendedores aqui, ó. Observa que o preço vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora rompeu forte. Vamos ver se vai dar continuidade. Aqui o índice ainda não. Está sofrendo para romper esse suporte aqui. Ó, dólar voltando, tá vendo? Esse ponto aqui está defendendo essa região. Aqui no índice também. Daqui a pouco vai abrir o mercado de ações. Vai ter uma grande volatilidade para ambos os lados. Vamos ver se esses pontos vão segurar a abertura do mercado de ações. Está começando a romper forte para baixo. Voltou. Aqui também nada. Mais um pouquinho, abrindo
direções. Vamos ver para onde vai o fluxo. Ainda está nessa região de proteção. Observe que mesmo com o fluxo forte aberto, a região ela realmente defende bastante. Tanto no ponto de compra aqui de hoje, quanto na linha tracejada, que era o ponto onde houve grande agressão, aqui onde esses sinaizinhos pararam de agredir. Aqui está defendendo, o índice está retornando. Então, a pressão dos vendedores parece que não foi suficiente para esse ponto aqui de defesa. Aqui vamos ver o ponto de defesa também de venda. Vamos aguardar mais um pouquinho. Observando aqui, os vendedores vieram até esse ponto e o preço devolveu todinho. Eu acredito que se ele retornar até nessa região aqui onde há uma defesa de compra, vale a pena aqui arriscar um contrato. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer um só para me divertir aqui. Vamos ver se ele realmente segura, porque ele segurou aqui no ponto de venda. Vamos ver quem vai ganhar essa briga aqui. Se são os vendedores ou se são os compradores. Comprei aqui no meio do rio. Decidi achar que os compradores vão ganhar essa briga. Se ele passar daqui, eu estopo meu contrato. Vamos aguardar aqui. A direção aqui na abertura foi muito boa de compra. Vamos ver se com um contratinho que dá uns R$20 eu fecho a operação. Então está num ponto de defesa aqui de compra. Então, a defesa linha mais fininha, a defesa mais fraquinha, mas vamos ver se ele segura ou se não se segura até aqui. Se não der, eu estopo aqui depois desse rompimento. Então, isso significa que realmente essa região aqui, os vendedores estão protegendo muito. Aqui uma região de defesa. Para quem gosta de fazer preço médio, aqui seria um ponto bom para melhorar a entrada de preço.
duas regiões de compra aqui. Olha onde estão as três vendas. Agora as três vieram para cá. Então essa região tem uma força de defesa de vendedores assim muito forte. Muito forte. Então, se romper aqui, o preço realmente vai deslocar bastante, né? Se ele chegar a voltar, vamos aguardar. Vamos ver se esse ponto de compra aqui, se ele realmente segura bastante. O melhor ponto de entrada para a compra seria nessa região, né? Eu que acabei entrando, rompeu forte, né? Vai dar continuidade e vou estopar essa operação, que aqui realmente segurou muito os vendedores. Então isso aqui pode andar muito no mercado e vão cair fora. Então, como o mercado retornou para a região de defesa, eu fiz uma entrada aqui. Vamos ver se ele pega o take profit ou se ele voltou apenas para testar aqui para continuar descendo. Então, vamos observar. Baixou o ponto de defesa, daqui para cá. Vamos ver se os compradores vão romper isso, porque houve um pavio aqui muito grande de rejeição. Se atentem mais aos indicadores, não essas operações. Essas operações são operações de pelo teste. Aqui já deu 100 e poucos reais, vai pegar meu stop. Quase vou parar aqui na mão, fechar a operação. Pronto, 100 reais aqui, consegui pegar acreditando no retorno aqui da área de proteção. Eu voltei a fazer uma compra. Vamos aguardar, continuar observando o mercado. Então, observando aqui é o ponto de defesa de compradores, ponto de defesa de vendedores. E aqui, ó, o preço não sai dessa região. Bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou e a briga está justamente nessa região. A defesa, outra defesa de vendedores baixou para cá. Temos duas bem próximas aqui. Temos volume de vendedores bem mais forte que os compradores. Vamos continuar observando. Então, houve o rompimento aqui da defesa dos compradores. O preço simplesmente pode voltar aqui para testar e voltar a cair. Ou ele também pode romper aqui. Observando aqui, ó, que os três pontos de defesa estão muito próximos aqui. Então essa região vai apresentar uma resistência muito forte ao preço. Vamos aguardar o rompimento desse candle aqui, queda de baixa, spinning top aqui.
nesse momento. O dólar também, a defesa de compra está aqui, a defesa de venda maior está aqui, né, pela espessura da linha avançada. Ele pode vir aqui para testar e voltar a subir. Se ele romper, ele pode vir testar essa linha antes de começar a subir, porque aqui vai sofrer um suporte muito forte de preço. Aqui, ó, após essa descida, surgiu aqui uma defesa de compra, saiu de lá, agora ele veio defender aqui. Vamos ver se ele segura, e se segurar o preço pode fazer um retorno, mais ou menos até essa região aqui. Vamos ter marcado esse 510 e depois voltar a descer, ou ele pode testar justamente esse ponto aqui. Como o dólar está descendo um pouco mais forte, rompeu essa defesa fraquinha aqui de compra, ele pode vir testar essa defesa aqui mais larga, né, ponto azul, onde também tem os vendedores, então é uma região bem brigada. Ele pode bater aqui para continuar a subir, mas se ele continuar a romper aqui, ele pode descer até testar esse ponto. Vamos aguardar. O dólar desceu na região para testar, está rompendo. Ponto de defesa de venda veio para essa região, está descendo agressivo. O índice está vindo buscar esse ponto aqui. A partir daqui já pode ser um ponto bom para começar a retornar à venda, ou realmente aguardar voltar aqui no Follow Big Player. Vou ajustar até um pouquinho ele aqui, que eu acredito que não seja no topo, que ele vai voltar pelas defesas. Então vou colocar aqui na defesa mais alta. Pode ser que aqui seja o primeiro ponto para começar a vender. Está próximo a essas defesas aqui que ocorreram na compra. Está bem próximo da região aqui também onde os vendedores estão protegendo, que está tudo muito próximo. Então está tudo convergindo, que aqui seria realmente um bom momento de entrada. Vamos aguardar. Chegou aqui num ponto bom, começar a apostar numa venda, apesar dos compradores terem se posicionado aqui de forma bem agressiva, né? Vamos apostar nessa defesa aqui para ver se o mercado cai pelo menos até aqui, ó. Pegar um take profit pequeno até mais ou menos essa região aqui. Vamos ver se não a gente sai da operação e tenta uma próxima. Defendendo um pouco aqui essa região.
degradação, que pode ser que demore para chegar aqui, ou senão eu vou ter que acabar estopando se romper dessa região. Aqui a gente observa, pegou o take profit, já saiu da operação. Então, realmente aqui era o ponto de defesa muito bom. De novo aqui, observe agora que os pontos de defesa mudaram. Eles estão defendendo agora essa região aqui, ó. Os compradores estão defendendo, uma direção de venda aqui tentando fazer uma defesa. O preço pode voltar, tocar nessa linha aqui para voltar a cair. Uma coisa interessante que vocês vão observar conforme vocês forem utilizando esse indicador é que quando acontece uma agressão de venda no topo, né, na maioria das vezes vai haver um recuo de preço. E inversamente, se acontecer também uma agressão, né, similar a essa que apareceu no indicador azul, aqui é no fundo, né, o preço retorna. E se acontecer no topo, o preço também tende a voltar. Então, a questão de ficar observando aqui essa agressão, a defesa. Se tiver agressões do lado contrário, ele tende realmente a romper um pouco ou realmente começar a reverter o mercado. Tem que começar a observar esse tipo de comportamento no indicador. Bom, o preço aqui, as defesas de compra agora estão aqui embaixo, rompeu essa defesa de venda. O dólar está descendo bem forte. Se o dólar romper essa região aqui, pode ser que o índice nessa posição aqui não seja um bom local de entrada do indicador. Então eu levaria o indicador um pouco mais para cima, mais ou menos por aqui ou por aqui, para que possa fazer uma entrada próxima às defesas dos vendedores. Aqui tem uma maior chance do trader dar certo. Bom, pelo tamanho desse candle aqui, parece que houve uma notícia. Então, quando a notícia aqui, a gente tem que virar a mão, porque não adianta mais acreditar que o mercado é vendedor, que ele pode ter virado aqui. Vou só tirar meu risco aqui, mover no meu stop. Próxima minha entrada, vamos ver se pega aqui meu take profit. Vou pegar aqui uns 40 reais, vamos ver se ele chega lá. Vai chegar. Beleza. Então, mais 40 reais aqui. Se o mercado romper esse topo, vai comprar. Pode ser que o mercado faça um pullback até para testar ou essa região aqui, que foi o fechamento de ontem, ou testar aqui esse rompimento dos vendedores para continuar subindo. Principalmente porque o dólar está descendo. E geralmente 80%, 90% das vezes os dois são inversos. Bom, depois dessa virada, eu acho que de mercado aqui, coloquei os dois indicadores agora na parte de baixo, em pontos estratégicos aqui, e para a gente entrar no toque das linhas quando ele retornar, ou aqui nessas resistências. Então, acho que até ele voltar para cá, o preço aqui desse indicador deve estar nessa região, então aqui seria um bom local para fazer compra. Porque se ele subir rompendo essa região aqui, o alvo dele vai ser grande. A mesma coisa no dólar, né? O dólar rompeu forte essa região aqui, com essa agressão violenta que teve. Então, se ele voltar aqui, ele volta aqui para testar, para continuar descendo, e o índice também. Se ele voltar, ele vai voltar ou aqui no fechamento do dia anterior, ou nessa região aqui para continuar subindo. Vamos aguardar para ver se isso vai se concretizar.
Então, a situação agora é a seguinte, os pontos de defesa estão aqui, de compra, defesa de compra, e agora surgiu esse, ó. Então, como eu tinha comentado, quando surge um ponto de defesa de compra muito no topo, assim como um ponto de defesa muito no fundo, tá vendo essa recuada aqui que eu comentei, ó? Ponto de defesa no fundo, o mercado tende a recuar. Ponto de defesa no topo, o mercado tende a recuar. Então, como o mercado agora é comprador, ele deve recuar aqui uns 30%. Mas no caso, eu só entro comprando aqui no toque da linha do indicador. Vamos aguardar. A abertura da Dow Jones deve dar uma definição melhor. Bom, agora a abertura da Dow Jones. Vamos ver se dá alguma volatilidade aqui. Se ela ameaçar bater na linha aqui, eu entro com um contratinho só para testar. O objetivo aqui é só para mostrar os pontos desse novo indicador. A defesa de compra está aqui nessa região. O indicador está aqui. Tem 3 pontos de compra aqui a favor. A abertura de Nova York está meio tímida. Então, o ponto de compra é nessa região aqui. Entre o toque na linha, a defesa e o fechamento do dia anterior. 3 pontos favoráveis. Pode haver uma resistência. Se ultrapassar isso, o próximo ponto é que pode segurar aqui. Ou estopa a operação e reentra de novo, com a mão dobrada, ou simplesmente aguarda. Me antecipei um pouco na entrada aqui de compra, ajustando no indicador, na defesa aqui. Com 5 contratos, vamos ver se chega até aqui. Senão eu estopo e viro a mão. Mas estou apostando agora na compra. Apesar de estar fazendo essa descida, acho que está descendo um pouco para começar a comprar melhor e começar a subir. Olhando aqui um pouquinho o dólar também, ele fez essa descida, respeitou aqui essa região da linha tracejada, que foi onde esses indicadores aqui tiveram melhor posicionamento no dia anterior. Ele bateu aqui, retornou, veio aqui, rompeu. Ele deve voltar aqui para testar esse rompimento dessa defesa do comprador para voltar a descer. Vamos ver se isso vai se concretizar. Aqui está caminhando agora a favor. Vou guardar aqui para ver se pega esse profit. Vamos dar R$140 de lucro. Se não tivesse me antecipado, daria mais ou menos 200, fácil. Ou apostando aqui no alvo pelo outro indicador, seria aqui. Esse ponto aqui seria o ideal para fazer a saída. Mais ou menos dessa região aqui, que daria R$235. Vamos aguardar aqui.
tocando essa linha aqui, acho que já vou realizar um parcial de 3 aqui. Chega lá. Agora eu fiquei sem conexão aqui. Não sei o que está acontecendo com o cara, a conexão voltou. Estou ficando ali, eu realizei. Opa! Vou realizar 3, realizei 3. Agora eu vou mover meu stop para a minha entrada. Já saímos 0 a 0. E agora vou melhorar meu take profit aqui. Vou postar quase aqui no rompimento. E é isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, mais uma entrada aqui no indicador. Coloquei um contratinho só porque o Dow Jones está vindo pesado para baixo, então pode ser que não suba. Então eu vou aqui tirar o meu risco. Colocar meu stop aqui acima da entrada. E vamos ver se pega aqui o meu take profit, que pode até vir um pouquinho mais para cima, né? Mas aqui eu acho que 410, acho que dá para fechar aqui. Então, por enquanto, eu postei na onde? Eu postei no fechamento do dia anterior, né? Próximo aqui ao rompimento da defesa de venda, e tem uma defesa de compra aqui, ó, muito próximo do indicador. Então, esses 3 fatores aqui me levaram a essa pequena compra. Eu acredito que ele vai chegar aqui de novo no 85 não, 85,700. Vamos aguardar para ver. Então, até agora, com essas operações, estamos em R$145, com 2 contratinhos. Então, observando aqui o ponto em que o mercado desceu, ó, justamente aqui no indicador, ele foi até testar a região aqui que ele estava defendendo aqui os vendedores, fez o teste aqui, na direção do rompimento da área dos vendedores, rompimento bem forte, e aí subiu aqui aproximadamente 380 pontos. E está numa região ainda de defesa de vendedores. Um volume de agressão de venda bem forte, mas o preço caiu muito lentamente. Pavis muito grande, ou seja, devolvendo o preço. Então, realmente a leitura de que o mercado virou com essa alta aqui, eu acredito que o mercado deve ficar consolidado nessa região durante um bom período. Pelo menos até umas 14, 14h30. A gente não deve ver grandes modificações. O dólar também parou de subir agora. Eu acho que foi só uma correção aqui, um pullback, pode voltar a descer. Se o dólar descer, o índice também vai disparar aqui para cima. Vamos aguardar.